Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Mais um domingo aqui na Remanescente Cristã Filadélfia, onde juntos vamos celebrar a ressurreição do Senhor Jesus Cristo e também a congregação das famílias cristãs. Com muita alegria, com muita satisfação, com um sentimento de gratidão em nossos corações, vamos adorar, vamos engrandecer ao Senhor Jesus Cristo, pois Ele ressuscitou dentre os mortos. Vamos abrir nossas Bíblias em Apocalipse capítulo 3, do verso 7 em diante. Escreve ao anjo da igreja em Filadélfia, assim diz aquele que é santo, verdadeiro, que tem a chave de Davi, o que abre ninguém pode fechar, e o que fecha e ninguém pode abrir. Conheço tuas obras, tenho posto diante de ti uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Tens pouca força, mas guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Farei os da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Sim, farei que venham adorar prostrados aos teus pés e saibam que eu te amo. Porque deste atenção à minha exortação, à perseverança, eu também te guardarei da hora da provação que virá sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conservo o que tens para que ninguém tome tua coroa. Farei do vencedor uma coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu da parte do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Conduzir a igreja de Cristo é uma tarefa dificílima. Haja visto que na pessoa divina do Espírito Santo, o próprio Senhor Jesus Cristo conduziu o povo, em especial a começar pelo discipulado dos seus 12 discípulos. Também havia um grupo maior, os 70, que foi demonstrado, os quais ele também enviou para missões, para propagar. É chegado a vós o reino dos céus, o Messias já estava na terra, instituindo esse reino profético. Vemos que grande parte da multidão tinha dificuldade em compreender a verdade e compreender o objetivo do Senhor Jesus Cristo como nosso Rei, como nosso Senhor, e a importância de algumas condições e características que aqueles que seguem a Cristo devem possuir, devem buscar. E buscando esses valores, buscando o conhecimento da palavra de Deus e buscando por meio desta palavra testemunhar em obediência e santificação, é a entrada garantida no reino dos céus. Precisamos de condutores. O Senhor Jesus Cristo é a luz que veio ao mundo. O Senhor Jesus Cristo, por meio da sua palavra, tem nos orientado, tem nos conduzido. Quando lemos a palavra de Deus, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Logo entendemos que a palavra de Deus, ela vem nos orientar em relação ao caminho e de como devemos nos portar. E em especial a palavra se torna o nosso condutor. O Espírito Santo torna e reaviva a cada dia a palavra eterna em nossos corações, para que possamos assim caminhar, assim possamos ser conduzidos. O Espírito Santo é o santo tutor, é o santo condutor da igreja. Quão terrível é vermos nos dias de hoje alguns pastores presidentes de algumas denominações já não ligam muito, já não estão mais cuidadosos no zelo da doutrina. E quando lemos lá nas epístolas pastorais, cuida de ti mesmo e da doutrina. Esse foi um dos conselhos do apóstolo Paulo ao bispo de Éfeso, Timóteo, para que conduzisse a igreja. Cuida de ti mesmo e da doutrina. Você é uma referência nesta batalha cultural, você é uma referência nesta batalha espiritual. A igreja vai estar com os olhos fitos em ti, né? No que você ensina e no seu testemunho, se você aplica o conhecimento da verdade em suas vidas. Escolher o caminho não é tarefa difícil. O Senhor Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o único caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele garante por ele mesmo ser o próprio Deus e o único caminho,
a ser seguido. Precisamos de condutores, precisamos escolher o caminho certo, propostas de êxtase espiritual, propostas de satisfazer a carne, conciliadas, às vezes disfarçadas de cristianismo, nós encontramos muito aí, né? Haja visto no último carnaval, como alguns líderes, condutores de igreja se portaram referente a essa festa, que o nome já diz tudo, festa da carne, né? Como podem alguns líderes cederem à pós-modernidade, diante desta terrível batalha cultural em que estamos vivendo, ali organizando dentro da sua própria igreja formas de evangelismo dentro da festa da carne. Ao invés de se esforçarem para evangelizar antes do carnaval, eles vão evangelizar dentro do carnaval. Terrível, né? Visto que também é importante evangelizarmos após o carnaval, pois muitos vão sofrer a consequência de seus pecados carnais e agora com a dor infligida em suas peles e carnes, alguns vão buscar a Deus, porque Ele é médico dos médicos. As DSTs com certeza vão se espalhar. As doenças emocionais também vão se multiplicar. Sem contar as doenças espirituais, que são as mais terríveis, né? Então, é muito importante termos condutores certos, escolhermos o caminho certo, né? Certa vez eu me lembro de uma pessoa extremamente letrada, um médico, e ele conseguiu ali adquirir uma Ferrari, um carro extremamente possante, né? E a alegria ali o fez esbaldar, se alegrar muito, e ele agendou ali uma data em que haveria de estar testando a potência do motor do seu carro numa autoestrada aqui de São Paulo. E ali em alta velocidade, em alguns momentos, questão de segundos, ele perdeu o controle do seu automóvel ultra possante e ele acabou morrendo. Seu automóvel se esbagaçou todo ali. Algumas outras vidas foram implicadas neste acidente e este médico veio a falecer. Conheço outras histórias também, mas sem citar nomes, que são comuns, até são muito parecidos os casos, de um outro jovem que sonhava em ter o seu automóvel e ali ele não estava muito satisfeito após ter adquirido seu automóvel. Ele quis fazer modificações no seu automóvel e fez modificações para aumentar a potência do seu veículo. E quando fez essas alterações, ele começou a se sentir muito imponente, né? Porque certos automóveis, eles produzem um terrível encantamento e as pessoas se acham imponentes dentro dos seus automóveis, né? E esse jovem ali também dirigindo em alta velocidade, ali se implicou num acidente terribilíssimo. Outras pessoas também foram atingidas, houveram alguns óbitos, e esse jovem também que fez alterações no seu automóvel para adquirir mais potência, acabou ali perdendo a sua vida. Temos que tomar muito cuidado, porque a vida e os caminhos que escolhemos para a nossa vida podem atingir o seu destino e podem não atingir o destino. Quando olhamos para o caminho que o Senhor Jesus Cristo nos oferece, Ele não nos esconde nada. Ele fala das aflições. Então vemos que antes de partir, ascender aos céus, Ele prepara. Ele fala primeiro que Ele abriu o caminho, né? Sem contar que João Batista também era um batedor. Ele abriu o caminho para que o rei pudesse trazer as boas novas. Ele antecipou isso. E vemos o sofrimento e a decapitação de João Batista. O próprio Senhor Jesus Cristo fala dos seus sofrimentos, do seu martírio, da traição, da frustração. Ele comentou isso tudo com os seus discípulos e ele disse que isso, de certa forma, atingiria as pessoas mais próximas, em especial os seus discípulos, e ele prepara aqueles 12 aos quais ele escolheu para sofrerem as aflições do caminho. Algo interessante que os cristãos, os primeiros cristãos, também eram chamados os do caminho. São aqueles que seguem, são os peregrinos que seguem aquele tal de Jesus lá, os do caminho. Nós somos esses do caminho também, por isso que é muito importante nós estarmos buscando ao Senhor Jesus Cristo para poder trilhar esse caminho.
Um caminho foi aberto, como nos diz o escritor de Hebreus, aberto pela sua carne, pelo seu sangue, indicando que para chegarmos ao Santos dos Santos, para adorar ao Senhor em espírito e em verdade, temos que passar pelo caminho que o Senhor Jesus Cristo nos oferece, que é pela expiação dos nossos pecados, por um coração contrito e verdadeiramente entregue ao Senhor, e assim somos justificados, expiados das nossas falhas, e assim temos acesso aos Santos dos Santos. Algo interessante nós observarmos que esse caminho, como foi nos dito pelo Senhor Jesus Cristo, ele vai envolver a abnegação. Nós temos que abrir mão daquilo que a nossa carne, a nossa antiga natureza, assim praticava. Os desejos e obsessões do nosso coração têm que ser dissolvidos por este caminho. E os caminhos assim são trabalhados pelo nosso Deus por meio das provações, por meio das dificuldades. Nós vamos, a partir do momento que vamos caminhando, e no processo da nossa caminhada, o Espírito Santo vai trabalhando em nossas vidas e ele vai nos moldando. A meta é, neste caminho em que foi aberto para as nossas vidas, nós estarmos evoluindo e atingindo níveis cada vez mais elevados. Conforme a intensidade da aprovação, temos que entender dois aspectos. O aspecto do nosso Deus estar utilizando provações pesadas com o intuito de purificar o nosso ser das inclinações más, e também pelo nível de conhecimento que nós vamos adquirindo, conforme você vai atingindo estágios mais elevados, níveis mais elevados de conhecimento e de sabedoria, o peso é muito grande. O inimigo sabe que você é uma arma. Você é uma arma no reino de Deus, então ele vai tentar te inibir, ele vai tentar pôr obstáculos pesados. Veja que o chamado do apóstolo Paulo foi marcado por isso. Este é vaso escolhido por mim para sofrer por amor ao meu nome. Veja a vida de todos os profetas, que tinham mais intimidade, tinham revelações de Deus. Então vemos que esses vasos selecionados por Deus ao longo de toda a história de contato com o povo, como porta-voz de Deus ao povo, eles sofreram mais, tiveram mais dificuldades, né? Que verdadeiramente o Senhor sabe, dentre os seus eleitos escolhidos, ele sabe que esses a quem ele chamou os prediletos do Senhor, né? Muitos pregadores não gostam que use essa frase, mas existem os prediletos do Senhor, aos quais o Senhor revela níveis mais elevados de conhecimento, e para esses o conhecimento e a glória de Deus é maior que as coisas dessa terra. Eles não se venderão por coisas dessa terra. Muito pelo contrário, em contraste com os pequeninos ou outros em níveis mais baixos, eles não querem ir para as águas profundas, eles não querem abrir mão de suas posses, suas conquistas. Haja visto aquele rico que se aproxima do Senhor, ele se aproxima do Senhor Jesus Cristo e vem se gabar porque ele consegue obedecer uma gama de legislações da lei de Moisés, e ele chega diante do Senhor se vangloriando, e o Senhor Jesus Cristo fala: alguma coisa te falta, que é o essencial, que é o que eu quero fazer por você. Vende tudo que tens, dá aos pobres e siga-me. Se colocarmos em contraste esse rico com Barnabé, nós vemos que Barnabé seguiu isso. E ele não foi um discípulo direto do Senhor Jesus Cristo, mas depois do Pentecostes, Barnabé vendeu suas propriedades e ali lançou aos pés dos apóstolos como contribuição e seguiu o Senhor. O Espírito do Senhor foi levado pelo Espírito do Senhor para as obras missionárias. Deus tinha um grande projeto na vida daquele jovem rico, né? Mas o coração dele falou mais alto diante do questionamento do Senhor Jesus Cristo, e ele preferiu dar as costas e sair entristecido, né? Que ele pensou que ia agradar ao Senhor. Ele pensou que vou chegar diante do rei ali, e ele com certeza, o Messias sabe que eu sou um jovem que obedece à lei. E como todo fariseu tem orgulho de obedecer à lei de Moisés, né? A lei, obedecer algumas das cláusulas da lei de Moisés,
produz no coração muitas vezes a vaidade, né? A vaidade e o engrandecimento, né? A soberba, né? Então, nós temos que estar escolhendo o caminho correto, o caminho do Senhor que Ele nos oferece. Visa primeiramente garantir a nossa salvação, a nossa entrada no reino dos céus. O apóstolo Pedro foi bem incisivo e bem determinado, logo no primeiro capítulo da sua segunda epístola, dizendo que o verdadeiro conhecimento produz em nós virtudes. E será que temos certeza que esse caminho está nos levando para o reino dos céus? Esse caminho aí está te levando para o reino dos céus? Esse caminho envolve aquelas 7 virtudes que estão lá na epístola, né? Benignidade, mansidão, resiliência, bondade. Existem lá 7 virtudes, e possuindo aquelas 7 virtudes, aqueles 7 frutos do Espírito, é a garantia de que estamos no caminho certo e que as entradas do reino dos céus já estão abertas para nós. Faça isso em contraste com a religião. Nós temos aí diversas denominações que se dizem cristãs, mas estas determinadas denominações professam a importância de buscar esses frutos, estas virtudes, né? Nós vemos que muitas delas estão bem distantes. Na oportunidade que muitas delas têm de pregar o evangelho para multidões, elas não se lembram disso nem na mensagem que vão pregar no dia da ceia, que é o dia de maior contrição em que a igreja deve estar, né? Nós vemos as pessoas muitas vezes mais preocupadas com as vicissitudes da vida e não preocupadas em garantir a sua entrada no reino dos céus. Que essa seja a sua preocupação nesta manhã de domingo, que essa seja a preocupação da tua vida, em escolher o caminho certo, em estar buscando o que é necessário para esse caminho certo. E que pelo poder do Senhor Jesus Cristo, pela graça do Santo Espírito, você possa possuir as virtudes que garantem a tua entrada no reino dos céus. Senhor Jesus Cristo, Deus de amor, Deus de poder, eu te amo, eu te adoro, eu te engrandeço. Senhor Jesus Cristo, te amamos, te adoramos, te engrandecemos. Santo Espírito, somos dependentes de ti. Ó Santo Espírito, te adoramos, te exaltamos. Ora vem nessa manhã, aceita a nossa adoração, aceita a nossa vida. Tem misericórdia de nós, promove uma revolução, promove um expurgo dentro do nosso coração, vai tirando tudo que é mal, vai tirando, Pai Santo, tudo aquilo que não é necessário nesse caminho, nessa jornada, as bagagens de coisas mundanas, de obsessões, de tudo aquilo que entristece o Divino Espírito. Senhor Jesus Cristo, nessa manhã te clamamos, te suplicamos, opera em nós. Senhor Jesus Cristo, pelas tuas pisaduras nós fomos sarados. Senhor Jesus Cristo, médico dos médicos, opere e cura nas nossas consciências. Purifica de toda dor, de toda doença emocional, de toda doença espiritual. Senhor Jesus Cristo, repele e afasta em nome do Senhor Jesus Cristo todo espírito imundo que causa as enfermidades. Em nome do Senhor Jesus Cristo, o médico dos médicos. Nessa manhã de domingo, a remanescente cristã Filadélfia adora e exalta ao Deus Altíssimo, adora e exalta ao Senhor Jesus Cristo, adora e exalta ao Santo Espírito. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo nessa manhã de domingo. Louve, adore e exalte o nosso Rei, o Senhor Jesus, ressuscitou dentre os mortos.